Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e esta é a nossa videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, falaremos um pouquinho sobre a questão de polissemia e também sobre denotação e conotação. Então, para começarmos, vamos falar um pouquinho sobre polissemia. Então, primeiramente, qual é o conceito de polissemia? Então, polissemia é uma expressão, ou seja, uma palavra que ela terá vários sentidos, além daquele seu sentido original. Vamos aos exemplos? Então, primeiro exemplo. O cabo disse ao repórter que as drogas estão acabando com os jovens. Então, qual é o significado, qual é o sentido dessa palavra cabo nesta frase? Então, nesse sentido, seria cabo de posto militar. Mas eu também posso ter um outro sentido para a palavra cabo. Observem o exemplo. Quem nunca ouviu falar do cabo do bojador? Posto militar, né? Acidente geográfico. Então, nesse caso, seria um acidente geográfico, certo? Então, as palavras polissêmicas, elas guardam uma relação de sentido, tá? Então, olha lá, a palavra banco. Na palavra banco, eu posso ter dois sentidos diferentes. Eu posso estar falando ao banco de assento, né? E posso estar falando de banco como instituição comercial financeira. Fui ao banco sacar um dinheiro, instituição financeira. Deu para entender essa questão de polissemia? Então, vamos lá para a questão de denotação e conotação, que está encasalada aí a ideia de polissemia. Então, denotação. Então, a denotação é o sentido real das palavras. Então, lembra lá da polissemia, que nós falamos que vai ter vários sentidos além do sentido real? Então, a denotação, ela vai tratar apenas do sentido real da palavra, tá? Aquela que a pessoa conhece e que é igual para todos. Então, daqui a pouco eu vou tratar de alguns exemplos, tá? Mas eu poderia dizer assim, ó. Chupei a manga, ela estava madura. Então, essa palavra manga, eu estou me referindo ao sentido real, que é uma manga fruta, tá? Por isso que ela seria uma denotação. Nós temos lá a conotação. Se a denotação é o sentido real, aqui nós vamos falar sobre o sentido figurado, ou seja, o sentido não real da palavra, tá? Seria um significado secundário, certo? Olha só, então, as diferenciações de denotação e conotação. Então, nós temos palavra com significação restrita, palavra com significação mais ampla, palavra com sentido comum do dicionário e palavras cujos sentidos extrapolam do sentido comum. Palavra usada do modo automatizado e palavra usada de modo criativo. Linguagem comum, linguagem rica e expressiva. Então, geralmente, a linguagem conotativa ela é utilizada mais em textos literários. Por quê? Porque é essa linguagem expressiva, essa linguagem rica e essa linguagem utilizada de modo mais criativo. Tá? Então, vamos para alguns exemplos. Aquele homem é um cara de pau. Eu estou usando o sentido não real, o sentido figurado para a palavra pau. Mariana foi uma mão na roda, ajudando-me com os relatórios. Mão na roda, nesse caso, ela não está se referindo a uma roda, tá? Nem a palavra mão, tá? Então, por isso que foi usada no sentido não real. Por causa de Tatiane, continua engolindo sapos. Aí, imagina, né? Quer dizer que está engolindo tudo, filtrando tudo e não está podendo dizer nada. Não quer dizer que ela está comendo sapos, não. Agora, para ver se vocês entenderam, vamos a um testinho básico. Então, vamos lá. As flores lindas da primavera já aparecem. Vocês acham que essa frase ela é denotativa ou conotativa? Ou seja, ela foi usada no sentido real ou no sentido figurado? Pensem aí. Isso mesmo, será denotativa, denotação, porque a palavra flores foi usada no seu sentido original, no seu sentido real. Mulheres
são frágeis flores. Denotação ou conotação? Muito bem, conotação, porque a palavra flores foi usada no seu sentido figurado, no seu sentido não real. Os cães ferozes latem pouco. Muito bem, denotação, porque a palavra cães foi usada no seu sentido real, animal, felino. Olha outro exemplo. Pobres ladrões, cães da noite perdida e vã. Qual seria o sentido dessa palavra cães? Sentido figurado, então seria uma conotação. O seu olhar ilumina toda a esperança eterna. Toda a esperança eterna. Sentido conotativo, também sentido figurado. A luz que ilumina o dia é natural. Denotação, né? Porque nós estamos usando a luz no seu sentido real. Meu coração é uma escola de samba. Isso, sentido conotativo, que é o sentido não real da palavra coração, certo? Então, esses eram os exemplos, essa era a explicação de hoje. Eu espero que vocês tenham um excelente dia. Qualquer dúvida, perguntem a mim. Estarei aguardando vocês com as possíveis dúvidas. E muito obrigada por terem ficado comigo até o final.